Shalom, graça e paz, amados. Aleluia. Bom dia a todos. Glória a Deus. Vamos levantar um clamor pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pela nossa história. Vamos orar pela história dos filhos dos nossos filhos. Vamos clamar aos céus para que a nossa nação ela esteja debaixo da luz da presença do Deus eterno. Tome mais alguém que está ao seu lado agora. E como cidadãos do reino de Deus, mas também cidadãos dessa nação, vamos invocar o nome daquele que tem o poder de trazer a história, de trazer o curso da história sobre a nossa nação. Tome mais alguém junto com você e vamos orar agora. Pare tudo que você está fazendo. Levante a sua voz ao Senhor. Clame ao Senhor agora pela nossa nação do Brasil. Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, sim, o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou ouvir dos céus a sua oração. Se meu povo que se chama pelo meu nome nas terras do Brasil buscar a minha face, sim, através do povo que se chama pelo meu nome, o meu poder vai mudar a história e vai trazer cura sobre as terras do Brasil. Cura, Senhor. Poder da tua presença, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste da nossa nação. Nós te invocamos, Senhor, como Deus da história da nossa nação. Como cidadãos, como igreja brasileira, Senhor, nós levantamos os olhos àquele que tem todo o poder e autoridade para construir e fazer um novo tempo, uma nova história. Por isso, Senhor, levantamos a nossa voz, porque cremos, Senhor, que basta uma palavra tua, Senhor, e esta nação, Senhor, se volta para ti. Basta uma palavra tua, Senhor, que toda a estrutura das trevas cai diante da luz da tua glória. Nós clamamos, Senhor, clamamos pela nossa descendência, clamamos pelos nossos filhos, dos nossos filhos. Clamamos, Senhor, pelas histórias que eles haverão de contar dos feitos do Senhor. Te clamamos, Senhor, pelo legado que estamos também gerando nesse tempo. Um legado, Senhor, daqueles que não se deixaram curvar, não se deixaram dobrar, não se deixaram não importar. Pai, nós clamamos e nós oramos em o nome de Jesus. Sara a nossa terra, sara o nosso país, sara as nossas instituições, sara a tua igreja, Senhor, para louvor e glória do teu nome, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma organização aqui. Hoje nós somos um grupo sempre pela manhã um pouco menor. Então, até para facilitar quem está ministrando, eu vou pedir que todas a extremidade, essas duas colunas da extremidade, sejam esvaziadas e nós nos concentremos apenas aqui à frente. Eu acho que com isso, vai facilitar bastante a quem está ministrando, porque ele só tem um olhar aqui à frente. Obrigado, povo lindo, povo obediente, né? Glória a Deus. Também tanta palavra que a gente recebe, né? Não tem como. Assim nós somos, assim é a nossa geração, uma geração que caminha debaixo da voz e protegida em nome de Jesus. Bom, ontem à noite nós tivemos a nossa abertura da conferência com o apóstolo Oscar Zamúdio, que nos trouxe uma palavra confrontadora, uma palavra de posicionamento, uma palavra que traduz aquilo que, como igreja, nós devemos ser.
uma igreja madura, uma igreja pronta a responder à voz do Senhor, uma igreja que se move profeticamente, uma igreja que não fica olhando para o seu próprio umbigo, apenas para as suas próprias demandas, mas uma igreja que tem um olhar acima daquilo que está ao nosso redor e não apenas nas suas necessidades primeiras. E eu creio que foi uma palavra muito abençoadora mesmo. Quem estava aqui na noite de ontem? Foi boa a palavra? Vocês receberam? Foi muito boa mesmo. E já está lá na internet, né, no nosso canal no YouTube, onde você pode depois até replicar essa mensagem para os demais. Bom, nesta manhã nós vamos iniciar esse segundo dia da nossa conferência e eu queria, sem mais demanda, convidar aqui o nosso irmão Dário Hernandes. Vamos recebê-lo com um aplauso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dario é mais um homem de Deus que nós temos a oportunidade na conferência de podermos conhecer o seu chamado, o seu ministério. Ele provém do Chile, mas já está no Brasil mais do que alguns de nós aqui, tempos, né? São 32 anos aqui em terras brasileiras. E é um profeta que Deus tem também usado aqui nesta nação. E hoje eu creio que, mais uma vez, a boca do Senhor vai falar através do seu profeta. Vamos estender as nossas mãos e eu queria que você levantasse a sua voz e abençoasse a palavra que vai se originar da boca do profeta, que ela venha como flecha certeira ao meu e ao seu coração, que sejamos incendiados pelo fogo purificador da presença do Senhor. Pai, toma o coração do teu filho, Senhor, que ele seja o canal livre, puro, Senhor, para transmitir as verdades dos céus sobre nós aqui. E nós recebemos desde já, Senhor, com o nosso coração pronto para, como Cornélio e a sua casa, estamos prontos para ouvir tudo aquilo que o Senhor haverá de falar através da tua vida, Dario. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Muito bem, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bem, eu sou o Dario, como fui apresentado. Eu sou chileno. Moro bastante tempo aqui, mas ainda não perdi meu sotaque, não é, nem minha musicalidade do espanhol. Minha esposa disse que é meu charme. Então eu procuro mantê-lo, não é? Eu sou casado com a Sônia, não é Sônia Cristina, sou casado e feliz. Amém? É importante dizer isso. Para mim é importante. Sou casado e feliz. Temos 2 filhos, a Miriam, a nossa filha primogênita, e o Pablo Miguel, o nosso caçula. Eu sou de Mogi das Cruzes, estou estabelecido lá, uma cidade considerada do interior, mas não muito longe do estado de São Paulo capital, a uns 60, 65 quilômetros de São Paulo capital. Lá cuidamos de uma comunidade, não é? Uma comunidade de fé, a comunidade apostólica Ninho das Águias. E eu estou feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, amém? Para compartilhar a palavra do Senhor. Muito bem, aquilo que Deus tem colocado em meu espírito, desde o momento em que eu fui convidado e entendi da parte de Deus que era importante eu estar aqui neste final de semana, amém? Eu tenho entendido, ontem foi lido, não é? Pelo apóstolo aqui, o texto de Malaquias, o qual diz que o Senhor enviará o seu mensageiro para preparar o seu caminho, o caminho do Senhor. E eu concordo com essa verdade, mas nesta manhã quero lhe falar de que essa verdade tem 2 braços, por assim dizer, tem 2 aspectos, não é? Homens e mulheres que vão preparar o caminho, mas também há que preparar o povo, não é? Para que ele possa corresponder a essa demanda. Não é? Os próprios profetas falam que há homens, profetas, no Antigo Testamento que vão preparar o caminho do Senhor, mas também o profeta Isaías nos fala de preparar o caminho ao povo. Amém? Então, nesta manhã, eu quero gastar tempo, talvez hoje e amanhã, nas minhas 2 participações, trabalhando nesta dinâmica, como nós precisamos nos preparar para que ele possa vir, não é? Que é a demanda, o chamado deste ajuntamento, não é?
essa conferência de tabernáculos, apontando para a festa de tabernáculos, acredito, não é? E a chamada profética, ou a afirmação profética é ele vem. Eu vou tratar de juntar as duas coisas, não é? Eu vou trabalhar com aspectos da festa de tabernáculos, para que nós possamos percorrer esse caminho de como o povo precisa ser preparado para que ele venha. Perfeito? O primeiro texto que queria utilizar, um parênteses aqui. Eu sou um homem que como dizer assim, me movo bastante na Bíblia, na Escritura. Então, gostaria, certo, que você me pudesse acompanhar nessa viagem escritural, por assim dizer, não é? Você pode conferir nas telas, não é? Ou me acompanhar com a sua Bíblia. É importante que você acompanhe. Eu costumo dizer que o pregador pode dizer qualquer coisa. E se a gente não vai conferindo, não é verdade, ele pode dizer qualquer coisa, não é? Mas é bom ir conferindo. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você é Isaías capítulo 62, verso 10. Esse é o primeiro texto, entendo que preciso começar por aqui. Isaías 62, 10, eu vou esperar, certo, que meus irmãos me cooperem aqui na projeção. Muito bem, isso, a NVI me acomoda, não é? O profeta Isaías declara: passem, passem pelas portas, ok? Preparem o caminho para o povo. Essa preparação do caminho consiste, não é, em construam uma estrada, um caminho, um acesso, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. E por aqui eu quero começar, amém? Você precisa entender que vivemos dias de portas abertas, amém? Você está aqui? Certo, eu quero lhe dar uma instrução. É claro que por muito tempo nós temos aprendido a pedir ao Senhor que o Senhor abra portas, mas quero lhe dar uma instrução. Depois da cruz, vivemos em um tempo de portas abertas. Amém? E qual tem que ser a nossa oração? A nossa oração tem que ser que o Senhor abra nossos olhos para enxergar as portas que Ele já abriu. Ok? Então precisamos ser efetivos na nossa oração. Ok? Então que Deus abra os olhos para que nós possamos ver os acessos que Ele já nos abriu, porque o livro de Hebreus diz que Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, não é? Se Ele abriu a porta principal, que dirá das portas menores? Amém. Então minha primeira recomendação é esta: que nestes dias o Senhor possa abrir nossos olhos para enxergar a realidade de Deus para os nossos dias. O profeta é incisivo e usa um imperativo 2 vezes: passem, passem pelas portas. Amém? Observe, não é para ficar observando a porta aberta, mas a porta é para ser atravessada, é para ser cruzada, não é? E isto tem muito a ver com cruz. Cruz não é, aponta para cruzar, para atravessar, para ir de um lugar a outro, para nos locomover do ponto A ao ponto B. Preparem o caminho, e eu vou trabalhar com essa dinâmica nesta manhã. O caminho consiste em construir uma estrada, não é? Em umas traduções diz assim: construam estradas, removam as pedras, e algo que ontem o apóstolo disse assim: tapem os buracos, vai dizer uma versão. E tapar buraco significa subir um nível. Ok? Isso significa tapar buraco, porque há um buraco, certo? Há uma deformação na estrada, e quando a gente tapa o buraco, a gente faz chegar, por assim dizer, esse buraco a um nível estabelecido. Isso é tapar buraco. Então, a segunda demanda, para que nós possamos cooperar como aqueles que preparam o caminho do Senhor, você precisa saber que os níveis precisam subir. Na condição na qual nós estamos, seja boa, o Senhor nos incentiva a subir os níveis de toda a prática espiritual, para que possamos cooperar com a sua vinda. Porque Deus não construi nada em um nível inferior àquilo que Ele estabeleceu, para aquilo que Ele diz que vai acontecer, aconteça. Então, nestes dias, você vai ser desafiado a subir o nível da tua oração, mesmo que o pregador não fale necessariamente de oração. Você será submetido ao imperativo de subir os níveis de adoração. Amém? É dizer,
todo nível todo nível precisará ser aumentado. Todo estándar, não é uma palavra em inglês, não é, precisará ser que possa subir para que aquilo que nós estamos esperando em Deus, que Ele volte, possa acontecer. Então observe, hay que preparar o caminho, hay que remover as pedras, e isso acredito que tem a ver com estes dias. En estos días o Señor me tem incomodado a orar para que o Señor remova los obstáculos, para que o Señor remova las pedras, para que o Señor remova as barreiras que nos impedem de alcançar tudo aquilo que Ele já diz que é nosso. Amém? Me acompanhem nisto. Às vezes os problemas, os obstáculos, as pedras no caminho funcionam como uma distração. O apóstolo aos Hebreus, acho fantástica essa declaração. Capítulo número 12, ele diz que nós precisamos correr a carreira que nos é proposta, não com nossos olhos no percurso, mas com os olhos postos em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Observe, eu não sei se você depara nesta declaração, mas um treinador, não é, de um corredor, ele lhe pede que sempre ele esteja preocupado do percurso, de que ele esteja administrando, certo, sua resistência, esteja administrando sua velocidade, mas ele não perda, certo, a visão do percurso. Mas o apóstolo aos Hebreus, ele diz que não nos precisamos preocupar do percurso, certo? Se temos nossos olhos fixos ou fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele certamente nos guiará no percurso. Amém? Você precisa entender algo parecido assim. Estamos correndo a carreira que nos é proposta com nossos olhos em Cristo, não em um caminho, e vamos correndo. Aí o Espírito diz: olha, há uma pedra. Aí a gente pula e continua correndo. Me está entendendo? Não sei se você entende essa realidade. Porque às vezes estamos preocupados em los obstáculos. Mas o apóstolo aos Hebreus diz: corram olhando para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Então são dias de correr olhando para Ele, não olhando para os obstáculos, não olhando para as dificuldades, não olhando para os problemas. Problemas todos têm e sempre vamos ter. Ok? O dia mau, mas dias menos dias vamos a ter que enfrentar o dia mau. Se alguém lhe diz que com Cristo você não enfrentaria o dia mau, tenho uma má notícia para você. Le mentiram. Isso não é verdade. Vamos a enfrentar o dia mau, o diagnóstico contrário, a notícia que não esperamos, a perda talvez inesperada de um familiar, de um ente querido. Mas o problema não é a circunstância, o problema é com quem vamos passar a circunstância. Por isso Davi disse: ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo. Sabe, e depois de tudo isto, há uma mesa preparada lá no final, onde o Senhor nos está esperando. Mesa fala de comunhão. Então não importa o problema, sabe, tenho aprendido que em meio da luta, o Senhor diz assim: se senta aqui, vem tomar um cafezinho comigo. Vem tomar um cappuccino comigo. Mas Senhor, e os inimigos? Não, deixa os inimigos aí, depois a gente dá um jeito neles. Mas vem e se senta comigo. A prioridade de Deus é desenvolver comunhão conosco. A prioridade de Deus não são os problemas. A prioridade de Deus não são as circunstâncias. A prioridade de Deus não é o que está acontecendo a nosso redor. A prioridade de Deus é aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. E que Ele planejou? Se dar a conhecer ao homem. Estabelecer comunhão com esse homem que Ele estava criando e lo estava colocando sobre a face da terra. Então, precisamos preparar esse caminho, remover as pedras, tapar os buracos e levantar bandeira. Levantar bandeira significa sinalizar para que os que vêm atrás não se percam. O apóstolo nos levou a orar pelas próximas gerações. Temos que levantar bandeira. Temos que estabelecer o traçado da rota para que aqueles que vêm atrás não se percam. Amém? Me acompanhem nisto? Então é de vital importância o que está acontecendo em nossos dias. Estamos marcando a estrada. Os profetas são aqueles que sinalizam, aqueles que plantam uma bandeira, aqueles que plantam uma placa sinalizadora. Muito bem, um segundo texto, por gentileza.
Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Hasta aqui bem? Eu tenho um segredo, vou lhe segredar algo. Eu ouço Deus em espanhol. Alô? Você achava que ele só falava português? Então eu ouço Deus em espanhol. Então há coisas que eu já las sei, mas há outras que ele vai falando. Então eu tenho que ir traduzindo aqui simultaneamente. Então quando eu imprimir uma velocidade na minha fala, é porque o fluxo está bom. Ok? Então às vezes eu falo bem rápido, não é? Muito bem. Esperando o dia de Deus ou o dia do Senhor e apressando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Quero ficar com as primeiras expressões. Diga assim comigo: esperando e apressando. Ok? Diga de novo, por gentileza: esperando e apressando. Aqui temos a revelação da espera. E como comecei minha palavra desta manhã, assim como preparar o caminho tem dois aspectos, a espera também tem dois aspectos. A espera tem um aspecto passivo e tem um aspecto ativo. Pedro, certo, depois de um processo de maturidade, eu gosto muito das epístolas de Pedro, porque me revelam um Pedro maduro. Os evangelhos me mostram um Pedro sanguíneo, quase hemorrágico. Não é verdade? Imaturo, inoportuno, bocudo, não é? Não sabe quando falar, não sabe quando ficar quieto, mas as epístolas me mostram um Pedro processado. Um Pedro que se submeteu ao processo de maturidade. E agora ele não está precipitado, agora ele sabe que tem pouco tempo e que ele precisa lembrar a todos aqueles que vão ouvir as suas cartas, aquilo que ele tem aprendido com o Senhor. E finalizando quase a sua segunda epístola, ele me traz esta verdade tão importante para os nossos dias, que precisamos esperar, mas também precisamos apressar a vinda do Senhor. Há uma igreja que só espera. Quem seria uma igreja que só espera? E não é uma crítica, é só um exemplo. Aquela que canta Maranata, ora vem, mas continua com seus braços cruzados, sem se preparar ou apressar para que essa vinda chegue. Me está entendendo? Cantamos, nos emocionamos, gritamos em meio de nossos encontros: oh Maranata, ora vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, mas não fazemos nada, não cooperamos. Ontem o apóstolo aqui citou um texto de Atos capítulo número 3, a partir do verso 19, onde Pedro em seu discurso diz que é necessário que o céu retenha a Cristo no céu, hasta que sejam restauradas todas as coisas aqui abaixo. Então a igreja é o agente, é o meio, é o veículo de restauração de tudo aquilo que Deus quer restaurar. Em uma maneira mais simples, se a gente não preparar cenário, ele não aparecerá no palco. Se a gente não preparar plataforma, como foi usada a expressão ontem pelo apóstolo, o Senhor não virá. Se a gente não preparar ambiente, o Senhor não voltará. Então o papel da igreja é uma espera passiva, no sentido que aplicamos fé, mas também tem que ter um papel ativo nessa espera de apressar a vinda do Senhor. Você está aqui? Acredito que Ele vem, mas acredito que nós precisamos nos posicionar não só para esperar, mas para apressar a vinda do Senhor. Como apressamos? É uma força de expressão, apressar a vinda do Senhor, porque certamente o Senhor virá em um tempo estabelecido. Deus não chega nem antes nem depois, Ele chega no tempo certo. Amém? Mas nós como igreja fomos chamados para cooperar, não só para esperar, mas para cooperar, e essa cooperação, certo, trazer, chamamos assim, apressar que a palavra que Deus declarou, ela se cumpra, não é? Eu gostaria que fosse na minha geração. Amém? Eu não sei você, mas eu gostaria que fosse na minha geração. Uma geração precisa ser a última, não é verdade? Talvez não seja a nossa, não sei, mas eu trabalho para que a minha geração seja a última. Ok? Perfeito. Então,
vamos a trabalhar nessa expressão de apressando a vinda do Senhor. Hasta aqui estamos bem? Meus amigos dizem, eu ainda estou na minha introdução, tá bom? Meus amigos aí, como o Fábio disse, cara, tu é bom de introdução, cara. As minhas introduções são fantásticas. Às vezes a minha pregação não é tão boa, mas a minha introdução, ela é divina. Ok? Ainda estou na minha introdução. Outro texto, por gentileza, Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Todos me estão acompanhando? Os primeiros 15 minutos são complicados comigo, o sotaque, a minha musicalidade, não é, do idioma que é diferente à sua, mas depois dos 15 minutos você se acostuma comigo, ok? Eu tenho essa cara braba aqui, mas eu sou gente boa, tá bom? Muito bem, capítulo 16 de Deuteronômio. Sabe, não sei você, mas descobri que Deuteronômio é um livro profético da lei. Eu não sei se você sabia isso, mas é um livro profético, porque Moisés está colocando o povo, está dando a conhecer ao povo como ele se deve comportar em um tempo futuro. Ele vai dizer assim, as expressões de Deuteronômio são assim: quando vocês entrarem na terra, quando vocês entrarem na terra, quando vocês entrarem na terra. Mas eles estavam deste outro lado, ainda não tinham entrado. Então, de los 5 livros da Torá, certo? De los 5 livros do Pentateuco, Deuteronômio é o aspecto profético da lei, porque ela me introduz, certo? Ou ela me prepara para um tempo que ainda não chegou, por assim dizer, que era tomar posse da terra prometida. Capítulo 16, verso 16. 3 vezes ao ano, todos seus homens se apresentarão ao Senhor, falando a Israel, o seu Deus, no local que ele escolheu por ocasião das festas dos pães sem fermento, da festa das semanas e das festas das cabanas ou tabernáculos. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Perfeito? Sabemos que Israel comemorava e comemora mais que 3 festas, mas aqui o Senhor estabelece uma ordem, um padrão, não é? Que Israel tinha que participar como mínimo de 3 festas importantes dentro do pacote das festas, por assim dizer. Começa, não é, com os pães sem fermento, que aponta para a Páscoa, para o Pesach, não é? Depois passa pela festa das semanas, que aponta para o Pentecostes, e a festa das cabanas aponta para o tempo ou a festa de tabernáculos, ok? Pode repetir comigo, diga assim: Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Uma vez mais, por gentileza: Páscoa. Ok. É claro que isto é algo literal, mas se olhamos profeticamente para esta declaração, de uma maneira profética, a igreja já passou pela primeira festa, já passou também pela segunda, e estamos estabelecidos na terceira. Ok? Profeticamente, como assim, Dario, certo? O começo da igreja, não é? A igreja primitiva, os primeiros 3 séculos da igreja, a ênfase era em la morte e ressurreição de Cristo Jesus. Você está aqui? Perfeito? Isso era Páscoa. Ok? A segunda festa é Pentecostes, e a igreja também passou por uma ênfase acerca do Pentecostes, sim ou não? E estamos, por assim dizer, encapsulados na terceira festa, que é a festa de tabernáculos, que aponta para uma igreja peregrina, que aponta para uma peregrinação. Me acompanham nisto ou não? Que aponta para a construção, certo, de uma cabana, aquilo que Deus está edificando dentro de nosso interior. Quando eu digo que a igreja já passou como uma ênfase, não digo que hoje não pregamos cruz, não pregamos ressurreição, não pregamos Pentecostes, mas houve um tempo na história da igreja que a ênfase era em la Páscoa, cruz, morte e ressurreição. Pentecostes, começo do século 20, não é? Rua Azusa, a explosão dos dons e aí por diante. Mas hoje precisamos, de uma maneira profética, e quero que entenda isto, de uma maneira profética, olhar para essa festa de Pentecostes, de tabernáculos. Ok? Agora, abro um parênteses, minha perspectiva profética das festas, Dario, aqui você pode colocar Dario, minha perspectiva das festas é não necessariamente revivê-las como Israel las faz, mas entender o sentido profético daquilo que foi estabelecido. Perfeito?
Me acompanha nisso? Então eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva. Para mim, festa de tabernáculos é muito mais que fazer um açúcar, que é a cabana. Ok? É muito mais. Respeito quem faz açúcar, a cabana, mas eu quero olhar para a festa de uma maneira profética. Porque para mim cada festa são verdades encapsuladas que me vão ser úteis para eu poder viver hoje e corresponder à demanda de Deus. Perfeito? Sim, me acompanha nisso ou não? Muito bem, então vamos. Acredito que agora posso pregar. Estamos prontos? O apóstolo Luiz Hermínio diz assim: coloque o cinto, porque a gente vai decolar. Se enfrentarmos turbulências, não fique preocupado, disse o apóstolo Luiz, porque máscaras cairão e você conseguirá sobreviver, certo, a tudo isto. Não é? De alguns já estão meio apavorados. Falou, cara, se a introdução daquele homem desse jeito, imagina o que vem depois. Não, mas segura aí. Segura aí. Outro parênteses, não é? Talvez você olhe e diz, nossa, tanta coisa numa única vez. Eu sou um vendedor de bolo, por assim dizer, mas eu não trago só um bolo. Eu trago 10 bolos comigo. Porque quem gosta de bolo de laranja, pega a sua porção. Quem gosta de bolo de chocolate, pega a sua porção. Quem gosta de formigueiro, não sei se se chama assim, uma mistura, certo, de chocolate, certo? Cada um vai pegar a sua porção. Então eu sou um vendedor de bolo. E eu parei, certo, aqui a minha Kombi, por assim dizer, estou meio atrasado, não é? Kombi é a minha caminhonete, certo? E eu estou vendendo 10 bolos nesta manhã. Então não se preocupe, que mesmo nessa diversidade, há um fio condutor em tudo isto. Amém? Então você vai pegar a sua porção. E se você não entender alguma coisa, você me procura por aí, a gente ora junto. E o mestre dos mestres, o Espírito Santo de Deus, certamente lhe fará entender o que este homem limitado não conseguiu se expressar de maneira correta. Amém? Muito bem. Para falar sobre tabernáculos, por assim dizer, não falar de tabernáculos, mas para usar a festa de tabernáculos na preparação para o povo, para que ele venha, eu vou trabalhar com Neemias capítulo número 8. Então, se me dão o primeiro versículo. Estamos bem hasta aqui? Conseguem respirar? Alguém está perguntando, aquele homem não respira, meu? Misericórdia. Não, calma. A vezes eu fico vermelho, mas não morro não, tá bom? Então fique tranquilo. Neemias capítulo 8, versículo número 1. Vamos trabalhar em alguns versículos do capítulo número 8. Quando chegou o 7º mês, diga comigo o 7º mês. Os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras, diria o mestre Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então vamos usar o capítulo número 8 do livro de Neemias para a gente extrair alguns princípios que vão a cooperar com a preparação desse povo para que o Senhor possa vir. O primeiro que precisamos entender é que a festa de tabernáculos se dá no 7º mês. Você está aqui? Tabernáculos acontece aos 15 dias do 7º mês do calendário hebraico. Ok? Agora, você não precisa necessariamente olhar para o 7º mês como uma data. Mas nesta manhã eu quero que nós olhemos para o 7º mês como uma mentalidade que precisa ser adquirida para nós corresponder à demanda de Deus para os nossos dias. Você está aqui? Perfeito? Observe o que acontece. A mentalidade do 7º mês interrompe, se podemos chamar assim, interrompe, como diríamos assim, a acomodação do povo. Porque a seguinte frase diz que chegando o 7º mês, quando o povo de Israel, cada um estava acomodado, se podemos dizer assim, nas suas cidades. Se me dá o verso 73, que é o último versículo do capítulo número 7, por gentileza. Olha o que diz aqui, com relação ao capítulo 8, versículo 1. Você precisa entender que a Bíblia não foi escrita com capítulos nem versículos. Os capítulos foram colocados e os versículos para me ajudar. Então, o 73 faz parte do capítulo 8.
e podemos usá-lo como introdução. Dice: os sacerdotes, os levitas, os porteros, os cantores, os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Eles estavam acomodados, por assim dizer, nas suas cidades quando chega o sétimo mês. Então, qual é a intenção deste pregador nesta manhã? Que você entenda que o que Deus está realizando em nossos dias vem para nos remover de um estado de inércia, para nos remover de um estado de apatia, para nos remover de um estado de comodidade. Esta conferência não pode ser uma conferência mais, não porque o Dario está aqui, não porque o Fábio está aqui, mas precisamos entender que a urgência destes dias precisa vir e interromper a nossa acomodação. Talvez você diga assim: Dario, mas eu não estou acomodado. Talvez não do todo, mas para você a situação, entre aspas, estamos bem, estamos tocando o ministério, a igreja está avançando, o evangelho está sendo pregado. Mas se nós queremos que ele venha, nós precisamos romper a nossa zona de comodidade e nos importar com aquilo que realmente importa para Deus. E aí teríamos que fazer outra conferência. Eu não vou falar necessariamente de lo que importa para Deus, mas em algumas músicas eu canto para Ele que eu quero estar onde Ele está e me importar com as coisas que Ele se importa. O que você precisa entender a modo de parênteses, a modo de explicação, que às vezes há um monte de coisas que eu me interesso, mas que Deus não se interessa. A gente dá importância para coisas que Ele não dá importância. Então nós precisamos passar por uma peneira para saber, certo, a que Deus lhe está dando ênfase nestes dias. Será que Deus está dando ênfase para o mesmo que eu estou dando ênfase nestes dias? Ok, sabe, aqui a modo de parênteses, com Adão aprendo algo. Não é? Alguém pensa que com Adão a gente não aprende nada, mas com Adão estou aprendendo algo. Não é? Que aquilo que me falta me rouba daquilo que já tenho. Eu vou repetir, ó. Estou aprendendo com Adão que aquilo que me falta, aquilo que não tenho, aquilo que ainda não possuo, me rouba daquilo que já tenho. Observe, se haviam 100 árvores no jardim do Éden, certo? Adão tinha domínio sobre 99, por assim dizer, e só uma ele não podia comer daquela. Mas ele ficou tão vidrado por aquela que ele não podia, que ele esqueceu daquilo que ele podia. Me está entendendo? Então muitas vezes, querido, a modo de que você entenda esta verdade, nós estamos focados naquilo que não temos, naquilo que nos falta, naquilo que ainda não aconteceu, e em detrimento de essa necessidade, a gente ignora aquilo que já temos, aquilo que o Senhor já fez, a atuação de Deus na nossa vida. Então são dias de nos focar em aquilo que Deus realmente importa para Ele e não necessariamente para nós. Amém? Perfeito? Então, o primeiro que precisamos entender, que quando falamos de tabernáculo, somado a essa declaração de que Ele vem, nós precisamos entender que a festa de tabernáculo precisa estabelecer uma mentalidade que nos tire de nossa zona de acomodação. Amém? Ontem foi dito aqui algo muito interessante, não sei se todos alcançaram a entender, mas Deus não se move por necessidade, Deus se move por um propósito. Ok? E isso é algo que nós precisamos nos sintonizar com isso. Porque muitas vezes a nossa vida espiritual é movida por necessidade. Já viu que muitas vezes nós oramos mais, buscamos mais quando não temos algo? Se não tenho trabalho, certo, vou orar, Senhor, abre uma porta, Senhor, Senhor, Senhor. Quando já conquisto o trabalho, me relaxo. Você está aqui ou não? Sou eu que sou assim? Não, então nós precisamos aprender com isso. O reino de Deus não se move por necessidade, ele se move por propósito. Está entendendo? E o que impera, o que governa é o propósito eterno de Deus. Nós podemos, e a gente precisa entender que mesmo com algumas necessidades, nós podemos cumprir o propósito de Deus. A necessidade não é empecilho para cumprir o propósito eterno de Deus. Então, tabernáculos precisa ser uma mentalidade a ser adquirida, não é? Para nós corresponder à demanda de Deus para os nossos dias, para que Ele venha. E isso está expresso nesta declaração do sétimo mês. Primeiro princípio, não é?
São dias de estabelecer que a palavra de Deus precisa governar as nossas vidas. Certo? Me deu o verso primeiro, diz... Não, 8:1, certo? Pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei. Então, o primeiro princípio que esta mentalidade demanda é que o povo que quer cooperar, que quer apressar a vinda do Senhor, precisa ser um povo que tem uma relação direta com a Escritura. Alô, obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria, obrigado por seu entusiasmo. Certo? Observe, com relação à Escritura, Cristo não voltará se somos ignorantes na Escritura. Sabe qual é a primeira necessidade que o povo entende? Pede ao mestre, ao escriba Esdras, que traga o livro da lei. Me está acompanhando? Observe o que eu vou dizer, sim, certo? Observe, não é uma crítica, não é um recado, não. Mas nós somos muito de nossa ideia, de nosso achômetro. As pessoas nos perguntam, o que você acha? Eu tenho uma resposta, eu não acho nada, cara, eu vou ver o que está escrito. Você está aqui ou não? O que você acha dessas novas famílias? Cara, a Bíblia diz que família é um homem, uma mulher e seus filhos. E isso é o que está estabelecido para mim. Eu não tenho opinião além disso. É que os tempos mudaram. Cara, eu não tenho outro. Meu manual, meu dicionário, por assim dizer, é a Escritura. Então eu não tenho que achar muito. Eu não tenho que discutir muito com gente que acha muito. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que foi estabelecido. Me está entendendo? Então, mas nós como igreja, nós como crentes, não gosto muito dessa palavra, mas vou usá-la entre aspas, a gente tem muitas opiniões. Não, que opiniões? Que eu acho isso. Que eu gosto disso. Querido, são dias em que a palavra de Deus, a Escritura, não é? O livro, usa aqui, eu gosto dessa expressão, o livro precisa governar as nossas opiniões, precisa governar nossa maneira de pensar, e não achar como alguns teólogos aí, alguns pregadores, que não, que a Bíblia está desatualizada, e que ela precisa passar por uma atualização, e que há coisas que não são bem assim. Não, é dizer, eu acredito no que está escrito, e este é o primeiro princípio. Não é? Segundo princípio, importantíssimo, o povo se juntou como um só homem, não é? Se juntaram como um só homem frente à praça. Observe aqui, este princípio é importante, muito importante, porque aponta para uma manifestação corporativa, ok? Diga comigo assim, manifestação corporativa. Talvez você desconheça ou conhece pouco esta expressão, mas se vem dias onde a gente vai ouvir em nossas plataformas a manifestação do filho corporativo. Você está aqui? Me está entendendo? Você precisa entender que na fé, no caminho da fé, tudo começa de maneira particular, mas tudo deve terminar de maneira corporativa. Você entende esta verdade? Sim ou não? Observe, eu vou lhe dizer, isto começa com você, mas isto não termina com você. Isto termina com um corpo. Me está entendendo? É dizer, se juntamos para que Ele venha e juntamos os princípios da festa de tabernáculos, precisamos romper com a individualidade, precisamos romper com o egoísmo, precisamos começar a pensar de maneira corporativa. Me acompanha nisto? Não é suficiente que meu irmão seja abençoado, não é suficiente que eu entenda. Nós precisamos entender, precisamos entrar em uma dimensão de entendimento para poder cooperar para que Cristo possa voltar. Não é suficiente que alguns entendam. Obrigado por seu amém. Se nos vai revelar algo nestes dias. Não quero sair daqui, mas se nos vai revelar uma expressão do apóstolo Paulo aos Efésios, até que todos cheguemos. Me acompanha nisto? Paulo diz, olha, as 5 graças, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, certo? Para a edificação do corpo, para que conheçamos, alcancemos a plenitude do conhecimento do Filho de Deus, alcancemos a unidade da fé, isto edificará a todo o corpo, para que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito. Então, nestes dias, acredito, eu estou sendo profético nesta manhã, se nos precisa revelar hasta que todos cheguemos.
Me está entendendo? Que você precisa entender que todos não são muitos, nem muitos são todos. É o único que eu tenho até agora. Porque a gente fala assim, todos pensam que são muitos. Não, não, não. Todos não é muitos. E muitos não necessariamente são todos. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Gedeão, certo, teve 300 homens. Esses eram todos. Porque os 32.000 eram muitos. Me está entendendo? Jonatas, filho de Saúl, o primeiro rei, subiu, certo, uma montanha e atacou uma guarnição filistea, 1 Samuel capítulo 14, com um só homem, o seu escudeiro. Então para Jonatas, todos era só um. Alô? Jesus agora, Jesus chamou 12. Em algum momento esses 12 eram seu tudo. Em outro momento eram 3. E em outro momento era só um. Alô? Me está entendendo? Mas eu preciso me esforçar hasta que todos cheguemos. Não é suficiente que o profeta saiba, não é suficiente que o apóstolo saiba a direção, não é suficiente que o pastor cuide para que o rebanho, o corpo da igreja, o corpo de Cristo chegue àquele lugar, não é suficiente que o mestre ensine, não é suficiente que o evangelista traga, todos precisamos chegar. Então, nesta manhã, em um exercício profético, eu estou apontando para o lugar, com uma mão assim e com a outra mão aqui para trás, para que você pegue a minha mão e vamos juntos em direção àquele lugar. Porque não posso chegar sozinho. Me está entendendo? O presbitério não pode chegar sozinho. Então, essa tem que ser a nossa postura, com uma mão indicando o lugar e com a outra mão para ver quem se pega com a gente, para que juntos cheguemos onde nós precisamos chegar. Perfeito? Então você tem 2 princípios aqui no verso número 1, importantíssimos para este tempo. Unidade corporativa. A manifestação do Filho corporativo. Precisamos de uma manifestação plena desse Cristo corporativo. Porque Ele é a cabeça e eu e você somos o corpo. Me está acompanhando? Quando Cristo precisou encarnar, Ele precisou de um corpo. E o Pai lhe deu Jesus. Isso está lá em Hebreus capítulo número 10. Eu quis vir para fazer a tua vontade, como está escrito no livro, e o Senhor me deu um corpo. Certo? O primeiro corpo para Cristo, o Filho de Deus, era Jesus. Depois da cruz, certo? Profeticamente, o seu corpo ficou pendurado na cruz e foi para o túmulo. Ele foi o preço pago pelo pecado. Agora o Filho precisava de outro corpo para continuar se manifestando sobre a face da terra. Aí o Pai lhe deu o segundo corpo, que é a igreja. Somos nós. Nós estamos aqui para manifestar Cristo, mas não Cristo de maneira necessariamente particular. Tudo começa no particular. Certo, você vem para Cristo e sua família diz, você mudou. Certo, eu vejo que você está diferente. Você está manifestando Cristo, mas não é suficiente que as pessoas vejam Cristo só em você. Precisa vê-lo em nós. O Douglas, certo, ele tem uma ministração que se o Pai é nosso, certo, o pão também é nosso. Não é? E a manifestação também tem que ser em plural. Isto não é a manifestação de alguns, isto é a manifestação de um corpo. Você está aqui ou não? Então você é importante dentro de tudo isso. Dario, mas eu cheguei ontem. Mas se você faz parte do corpo, certo? Em algum momento você vai ter que entender esta verdade e se somar à manifestação de um Cristo corporativo. Aqui abro outro parênteses. Dario, eu chamo de avivamento a uma manifestação corporativa de Cristo sobre a face da terra, onde não tão só a igreja lo enxerga, mas os perdidos também lo enxergam. Ok? De repente, os perdidos não estão enxergando Cristo, porque ainda a gente manifesta só aqui dentro. Então para nós diz, não, mas o culto esteve maravilhoso, não é aquele cântico antigo, o culto de hoje, Senhor, foi maravilhoso porque o Senhor derramou de seu poder. Nós saímos extasiados, mas e lá fora? E o perdido? O perdido vê nada. Agora, avivamento é quando há uma manifestação corporativa de Cristo
E a igreja enxerga e os perdidos também enxergam. Eles não sabem o que acontece, mas dizem, mas naquele lugar há algo diferente, cara. Deus se manifesta naquele lugar. Me está entendendo? Ele não congrega aqui, mas ele diz, cara, naquela igreja Deus se manifesta. Deus cura os doentes lá. Deus faz milagres naquele lugar. Deus traz de volta os perdidos naquele lugar. Porque há uma manifestação clara, não só interna, mas também externa, deste Cristo corporativo. Me acompanha nisso ou não? Muito bem, versículo número 2, por gentileza. Versículo número 2, de Neemias capítulo 8. Versículo número 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos aqueles que podiam entender. Diga comigo, homens e mulheres que podiam entender. Ok, me deu o verso 3 também, que vai falar sobre isso. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens e mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Terceiro princípio, é tempo de entendimento. Você não pode sair por aquela porta alegrinho com o culto. Ai, irmão, que culto, hein? Que louvor, meu irmão. Olha que palavra. E aí você pergunta, e qual foi o texto que o pastor usou? Eu não sei, irmão, mas foi uma palavra. Não podemos sair alegres necessariamente. Precisamos sair ativados no nosso entendimento. Me acompanha nisto? Eu vou lhe dar um segredo. Eu vou fazer de conta que o presbitério não está aqui agora. Então eu quero lhe dizer algo. Nós precisamos, em um exercício saudável e sadio, exigir que toda palavra que se libera ative o entendimento. Como eu disse para você, se você não entendeu, você me procura por aí e diz, Dario, eu queria que me explicasse de novo aquilo que você diz. Sabe por que eu gasto tanto tempo repetindo e dando tantos exemplos? Porque eu estou aqui não para pregar uma boa palavra, estou aqui para que você entenda. Certo, o Fábio, certo, antes de eu subir aqui, disse, mano, obrigado por vir. Obrigado por estar aqui. Então, se você me pergunta, Dario, por que você vem? Você anda atrás de visitar uma igreja, de conhecer novos amigos? Não necessariamente. Você anda atrás de uma oferta? Não necessariamente. Eu estou aqui porque eu entendo que meu papel dentro do corpo de Cristo, como um mestre profético, é ativar o entendimento das pessoas. Por isso eu estou aqui. Então você não pode sair, não podemos viver mais na ignorância. Precisamos entender ou começar a entender aquilo que Deus está pedindo das nossas vidas. Por quê? Porque seguir a Cristo é muito mais que cantar, é muito mais que orar, é muito mais que escutar um homem como eu declarar uma palavra. É muito mais que isso. Se Jesus morreu para que nós cantemos, oremos e escutemos um pregador, você está aqui ou não? Dario, então não é para orar, não é para cantar, não é para ouvir palavra. Não, isso faz parte. Isso é importante, mas não é tudo. Precisamos ser ativados no nosso entendimento. Diga para seu irmão, precisamos ser ativados no nosso entendimento. Ok? E aqui eu quero um texto, por favor, para explicar isto melhor. Lucas capítulo 24, por gentileza. E quando você procura, eu sou seu amigo, tá bom? Eu leio a mesma Bíblia que você. Certo? A minha, olha, está assim, surrada, não sei se essa é a palavra, não é? Esta é nova versão internacional, tenho outras, não é? Então eu leio a mesma Bíblia que você. E eu sou membro do corpo também. Eu estou aqui para cooperar, mesmo que às vezes parece que eu não coopero, mas eu estou aqui para cooperar, tá bom? Lucas 24, por gentileza. Verso 25. Todos aí? Você precisa entender, este texto para mim é fantástico, é um texto que eu gosto demais. É uma das primeiras aparições do Cristo ressurrecto. Ok? É o registro de uma aparição
de Cristo após a sua morte, após a sua ressurreição. E ele vai aparecer a dois homens que estão desistindo da jornada. Eles estão voltando para sua casa porque o Cristo morreu e eles estão altamente decepcionados, altamente tristes. Perfeito? Então observe, ele diz a estes dois discípulos, caminho a Emaús, e les disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo os que os profetas falaram. Aí eu gosto dessas duas palavrinhas, entender, e quem não entende custa de crer. Está fácil. Não precisa de grego, não precisa de hebraico, nada contra quem sabe grego e hebraico. Ok? Mas aí diz, como vocês custam de entender? E se não há entendimento, nos custa crer. Perfeito? Verso 26, por gentileza. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes lo que contava ao respeito dele em todas as escrituras. Em outras palavras, o Cristo ressurrecto deu uma aula de cristologia, certo? Em todo o Antigo Testamento. Ele começou a dizer, olha, o Cristo aparece aqui, Gênesis fala de Cristo, Êxodo fala de Cristo, lembra do Cordeiro? Olha, ele foi sacrificado para que vocês pudessem sair. E ele talvez começou a pontuar em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, aquilo que os profetas tinham profetizado acerca de Cristo Jesus. Verso 28, por gentileza. Ao se aproximarem do povoado, certo, que era Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Verso 29. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Sabe, guarde isto aqui. Cristo sempre nos vai querer levar mais adiante. Ele disse, olha, não fiquemos aqui não, vamos mais adiante. Mas nós homens sempre vamos querer ficar para trás. Sempre a gente vai dizer, não, mas já está tarde. Não é aquela música antiga, não é? Fica, Senhor, já se faz tarde. Vocês conhecem? Te ofereço o coração para morar, faz dele morar, dá permanente, aceita-o, aceita-o. Meu Salvador, algo assim eu cantava quando era pequenininho. Eu sei que eu sou melhor pregador que cantor, não tem problema. Mas essa é a música. Então, queridos, nestes dias, Cristo nos está querendo levar mais adiante. Então, não cometa a loucura destes homens de dizer, não, ficamos por aqui, está bom demais esse espaço para não. O Senhor nos está querendo levar ao próximo nível. Ontem, certo, se você não entendeu muito daquilo que o apóstolo pregou aqui, por alguma razão, você precisaria entender que ele nos está levando a um próximo nível, a uma próxima estação. E todo nível e toda estação vai pedir um pouco mais da gente. Aí Jesus disse, não, vamos mais adiante. Aí ele disse, não, fiquemos por aqui mesmo, já estamos cansados mesmo. Próximo texto, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele, e lo reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eu vou continuar lendo, mas aqui eu tenho os dois primeiros passos da ativação do entendimento. Diga assim comigo, o entendimento é um processo que se dá em 3 etapas. Ok? Já vou para as 3 etapas. O que você precisa entender que esse processo que se dá em 3 etapas se ativa ao redor da mesa. Mesa é sinônimo de comunhão com Ele, primeiramente. Certo? Observe aqui, estamos nisso. Diga de novo, o processo de entendimento se dá em 3 etapas. E ele se ativa a partir da mesa. Mesa é comunhão. A mesa nos convida a desenvolver comunhão. Amém? A mesa não nos convida necessariamente a comer, mesmo que faz parte, mas a mesa é um convite para desenvolver comunhão. Você está aqui? Muito bem. Me dê outro texto para explicar isso.
Primeira de Coríntios, capítulo 1, verso 9, por gentileza. Segura aí, hein? Capítulo 1, verso 9. Tome atenção. Fiel é Deus, o qual nos chamou, para quê? Com seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pergunta básica do Enem. Você foi chamado para quê? Tem certeza? Vamos de novo, vou fazer conta de que você está acordado, que não está dormindo neste horário, não é? Então vamos lá. Deus nos chamou para quê? Agora, observe, só a modo de reflexão. Cada vez que nos perguntam para que fomos chamados, a gente diz assim: eu fui chamado para ser missionário, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser apóstolo, sim ou não? Não é assim que a gente responde? Só a modo de reflexão. Mas o que diz o texto? Alô? A prioridade de teu chamado não é fazer. A prioridade de teu chamado é conhecer ao Senhor através da comunhão. Você e eu temos o mesmo chamado. Você está aqui? Todos nós aqui nesta sala temos o mesmo chamado. Se você pergunta qual é o seu chamado, eu fui chamado para conhecer ao Senhor, para desenvolver comunhão com Ele. E você também foi chamado para desenvolver comunhão com Ele, com base não é nas suas habilidades. Não desenvolvemos comunhão com Deus com base em nossos méritos. Não desenvolvemos comunhão com Deus com base nas nossas habilidades. Desenvolvemos comunhão com Deus com base na sua fidelidade. É a primeira expressão de Paulo aos Coríntios. Fiel é Deus. E porque Ele é fiel, nos chamou para desenvolver comunhão com Ele. Este é o primeiro aspecto de seu chamado. Você não foi chamado, já vou lhe explicar, porque você está com um signo de interrogação na cabeça. Como assim que não fui chamado para fazer nada? Eu chego lá. O primeiro aspecto, o primeiro braço do chamado é conhecer o Senhor, é desenvolver comunhão. Agora observe, tudo aquele que desenvolve comunhão com Deus, Deus o comissiona para fazer algo. Mas o fazer, o manifestar, é consequência de desenvolver comunhão com Ele. Observe aqui, eu tomo um cuidado com as pessoas que trabalham comigo, quando elas me dizem assim: não, eu fui chamado para fazer. Quando ele me diz que ele foi chamado para fazer, eu vou questionar a sua comunhão com Deus. Porque eu me preocupo quando fazer não é fruto de comunhão. Alô? Você está aqui? Quer que repita? Eu me preocupo como pastor quando vejo um filho fazendo, mas eu não o vejo desenvolvendo comunhão. Então eu vou questionar dele e vou dizer: e aí, como está seu tempo na mesa com o Senhor? Como está seu tempo de oração? Como estão? Porque eu te vejo fazendo, mas e aquilo que eu não te vejo? Como está o nível do desenvolvimento de comunhão? Porque eu, Dario, questiono o fazer se não há comunhão. Eu prefiro que não faça. Eu estou falando de mim. E eu peço para ele desenvolver comunhão. Só que o chamado tem um segundo aspecto. Diga comigo, o chamado tem um segundo aspecto. Versículo 1 agora, capítulo 1, verso 1. Opa, sou eu? Já deu meu tempo? Nossa. Não é meu tempo não, graças a Deus. Olha, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, sim ou não? Estamos aqui ou não? Diga assim, o primeiro aspecto do chamado, para desenvolver comunhão. O segundo aspecto, em Paulo, é para manifestar seu apostolado. Alô? Entendeu ou não entendeu? Primeiro, a prioridade é desenvolver comunhão com Deus. Se desenvolvemos comunhão com Deus, Deus nos dará uma tarefa. Deus nos dará uma missão. Aqui está o segundo aspecto do chamado. Usa as duas palavras. Nós, para explicar melhor, usamos para esse chamado vocação. Somos chamados para desenvolver comunhão e somos vocacionados para manifestar Cristo através de uma tarefa, através de uma missão. Você está aqui? Você me olha com uma cara. Estou indo bem, Fábio? Tu é meu termômetro, né? Está aqui, está tudo bem, porque
Hasta aqui está tudo bem? A visita de os piores. Okay. Muito bem, observe aqui, para que você entenda melhor. Marta e Maria, conhece a história? Por anos brigamos. Ah, não, eu sou Marta. Ah, não, eu sou mais Maria. Ah, não, mas uma igreja só de Maria só fica na contemplação. Porque se não tem Marta, a igreja não faz nada. Querido, isto não é briga de quem eu sou. A história de Marta e Maria estabelece uma ordem de prioridades. Eu preciso ser tanto Maria como Marta. ¿Me está entendendo? Mas qual é a ordem? Para ser Marta, primeiro preciso ser Maria. Essa é a ordem. ¿Me está entendendo? Primeiro preciso ser Maria. Primeiro preciso ouvir a instrução. Primeiro preciso conhecer ao Senhor. Preciso gastar tempo com Ele para eu saber o que Ele quer de mim. E depois que eu me sento aos pés de Jesus como Maria, eu vou me levantar agora para ser Marta. Então é uma escala de ordem, por assim dizer, e não necessariamente uma briga. Não, na minha igreja nós temos mais Martas que Maria. Não, nós temos que ser Maria e Marta, mas é nessa ordem. Primeiro Marta, depois Maria. Isso. Primeiro Maria e depois Marta. Na religião a gente diria, eu errei sabendo, para ver se vocês estavam tomando atenção. Não é? Porque na religião o pregador não comete erros, então ele vai testando o povo. Mas eu errei desta vez. A prioridade é ser Maria para manifestar Marta. Toda Maria manifestará Marta, mas nem toda Marta vai manifestar Maria. Perfeito? Voltemos aí a Neemias capítulo número 8. Não, Lucas, por gentileza, estou em um entendimento. O entendimento se ativa ao redor da mesa. Fomos chamados para a comunhão. Mesa aponta para a comunhão. Versículo número 30. Partiu o pão, lhes deu de comer. Versículo 31, por gentileza. Então os olhos deles foram abertos e lo reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Primeira etapa do entendimento, você que está anotando. Primeira etapa, coração aquecido. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, olhos abertos. E terceira etapa, me dê o verso 45, por gentileza. Então les abriu o entendimento para que pudiesen compreender as escrituras. Terceira etapa, entendimento ativado. Quem diga comigo, coração aquecido, olhos abertos, entendimento ativado. Uma vez mais para fixar, coração aquecido, olhos abertos, entendimento ativado. É nessa ordem. Amém? Coração aquecido, importantíssimo. Mas temos uma geração com o coração aquecido, mas que às vezes não tem os olhos abertos. Alô? Você está aqui? Eu tenho um filho de 17 anos. E uma das músicas que ele mais gosta são aquelas que falam: eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero queimar. Eu trouxe lenha, ainda tenho lenha, ainda tenho lenha. Não trouxe nada para a mesa e eu estou discutindo isso com ele, não é? Porque a gente tem que trazer alguma coisa para a mesa, mas eu estou discutindo com ele, certo? Isso, mas as músicas que ele mais canta, não é? Eu quero queimar, eu quero queimar. E eu digo para ele: é bom queimar, filho, na sua idade, mas não posso ficar só naquela etapa. Eu preciso avançar para que seus olhos sejam abertos. Às vezes somos só do coração aquecido, do coração alegre. Me está entendendo? Saímos alegres daqui, mas os nossos olhos continuam fechados. Porque a segunda etapa é olhos abertos. E aqui um parênteses importantíssimo, não meu. Paulo ora pela igreja de Éfeso para que os olhos do entendimento sejam abertos. Qual é o detalhe? Éfeso é uma igreja que alcançou certo nível de maturidade. Não é uma igreja como Tessalônica. Não é uma igreja como os Gálatas, que eram uma igreja, certo, chamémoslo assim, em um estágio inicial de maturidade. O que quero lhe dizer com isso? Que mesmo nós, estando no processo de maturidade, nós precisamos continuar clamando para que nossos olhos permaneçam abertos.
¿Me está entendendo? Porque la visão, ela se restaura em um processo. Amém? Los olhos abertos também é um processo. Temos olhos abertos para algumas coisas, mas muitas vezes estamos com os olhos fechados para outras coisas. Então, primeiro, coração aquecido. Segundo, olhos abertos. Terceiro, entendimento ativado. Tá bom? Vou entrar aqui um pouquinho porque vi aí algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu vou entrar em um processo da restauração da visão. Dê-me Marcos capítulo 8, por gentileza. Vocês estão aqui? Ok. 11 e 11. Marcos capítulo 8, verso 22, por gentileza. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Verso 23. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Diga comigo assim: o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Verso 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Verso 25. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então Jesus olhou, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele viu tudo claramente. Verso 26. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Observe, aqui há um cego que ele precisa se submeter a um processo de la restauração da sua visão. Ele não enxerga de maneira completa no primeiro toque. Ele precisa de um segundo toque. Perfeito? E ele usa aqui o texto que nós temos de que precisou de um segundo toque para sua visão ser restaurada completamente. Isso evidencia um processo. Aqui nós temos dois toques, mas o que você precisa entender é que Deus nos vai tocar as vezes que seja necessário para que nós possamos ver de maneira completa. E esse toque é uma maneira ilustrativa, é dizer, Deus está disposto a continuar abrindo os nossos olhos toda vez que isto seja necessário. Amém? Ele se submete a um processo. Este cego que perdeu a sua visão, ele em algum momento enxergava. Porque como ele diz que ele enxerga os homens como árvores? Você está aqui? Se ele nunca viu, ele não sabe que não poderia ter condições de comparar homens com árvores. Então, este homem, em algum momento, ele enxergava. E por alguma razão, ele perdeu sua visão. E isso acontece conosco. Às vezes nós espiritualmente estamos vendo, mas passamos, nos acomodamos, certo? Achamos que tudo está bom e que já estou vendo demais. E a gente perde a nossa visão. Quantos homens e mulheres de Deus, a gente olha para eles e a gente diz: olha, ele começou bem, mas depois perdeu a sua visão. Sim ou não? Porque a visão é um processo a ser restaurado. Então precisa de um segundo toque. Este homem, este cego, teve a humildade, certo, de dizer que ele não enxergava claramente. Se fosse eu, dizia: não, Senhor, está ótimo. Sim ou não? Nosso orgulho religioso: sim, Senhor, estou vendo homens como árvore, mas já estou enxergando mais que antes, então está ótimo. Este homem teve a simplicidade, certo, a humildade de dizer: Senhor, eu estou vendo melhor, mas eu entendo que ainda não vejo de maneira correta. Há uma versão que diz que depois que ele foi restaurado, ele enxergava de perto e ele enxergava de longe. Há pessoas que só enxergam de perto, mas não enxergam de longe. E há outros que só enxergam de longe, mas não enxergam de perto. Estou falando profeticamente, está entendendo? Enxergar de perto é só o que me convém, só o que me aflige, mas não enxergam que estamos ou que fazemos parte de um propósito maior. Não sei se você entende isso. A gente faz parte de algo maior. Deus não está aqui necessariamente para solucionar os problemas da nossa vida. Deus está aqui para que o propósito dele se manifeste sobre a face da terra. E na medida que nós nos envolvemos, nos involucramos, certo, nos compromissamos com seu propósito, certamente ele vai provendo para o propósito e para aquilo que nos afeta ou nos falta em algum momento. Mas nós precisamos que a nossa visão seja restaurada. Olhos abertos para ver como ele vê. Ok? Guarda esta expressão, que não é uma frase de efeito, mas pode soar como isso, mas para poder registrar este momento. A posição correta vai gerar em mim uma perspectiva correta.
e a perspectiva correta vai gerar em mim uma expectativa correta. Ok? Observe, vou de novo. Posição correta, perspectiva correta, expectativa correta. Eu vou repetir de novo. Posição correta, perspectiva correta, expectativa correta. Se nossa expectativa nos frustra, a gente não tem que revisar outras coisas a não ser a nossa posição. Quando minha expectativa não se cumpre, não é? Eu não tenho que culpar necessariamente o inimigo, eu preciso olhar desde onde eu enxerguei. Entendeu? Desde onde eu enxerguei, como a pastora está dizendo, e desde onde eu enxerguei essa realidade. Porque de repente não é o lugar correto. O lugar correto para ver de maneira correta, para ver como Deus vê, é Cristo. Minha posição espiritual é Cristo. Se olho as coisas desde Cristo, eu vou ter a perspectiva correta e, por consequência, uma expectativa correta das coisas. Ok? Então, olhos abertos para ativar o entendimento. Então, são dias de entendimento. Se queremos que Ele volte, além de nós dizer, volta Senhor Jesus, nós precisamos entender o que está acontecendo, precisamos nos submeter a este processo de entendimento. Me dê o capítulo 8, verso 3, por gentileza, de novo, para eu ir fechando aqui uma ideia. Versículo número 3, perdão, é Neemias, quem me está ajudando, não sei se é menino ou menina, certo, irmão ou irmã, é Neemias capítulo 8, verso 3, por gentileza. 8, isso, obrigado. E ele lhe deu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Diga uau. A gente tem cultos de 2 horas e sai cansado. Estes começaram às 6 da manhã e terminaram ao meio-dia. Fantástico. Sim ou não? A gente vai se adaptando, está entendendo? Diz, não, 1h30, 2 horas. Eu não estou dizendo que é para prolongar nossos encontros, mas esses homens começaram às 6 da manhã e terminaram ao meio-dia. Esdras tinha, sabe, era o cara, para manter a atenção, para os caras não se cansarem, não é? Era o cara. É só uma menção assim, para que a gente reflita nisso. Em frente à porta das águas, na presença de homens e mulheres e de outros que podiam entender. Agora tome atenção ao final. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. São dias de estar atento. Não sei se você observa, 3 versículos, mas cheios de tantos elementos, de tantos princípios. Hoje em dia estamos distraídos com tantas coisas, querido. A internet é boa, querido, mas nos distrai demais, nos rouba demais, me está entendendo? Então, mas esse povo estava atento, esse povo estava com fome, não é? Me parece que é o profeta, eu tenho por aqui marcadinho, um dos profetas, acho que é Amós, não é? O profeta Amós disse que virão dias em que o povo sentirá fome e sede, mas da palavra de Deus. Não é isso? Amós 8:11, não precisa colocar aqui. São dias que nós precisamos estar atentos. São dias que precisamos nos reunir para poder aprender uns com os outros. Este ajuntamento é de vital importância. O apóstolo diz, pela manhã sempre dá menos pessoas às vezes, mas os que vêm pela manhã são os interessados. Os que vêm pela manhã são aqueles que querem aprender um pouco mais. São aqueles que entendem que no período da manhã a mente está mais livre, mais isso, muito bem, não é? Para a gente poder absorver através da mente de Cristo, certo? Tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. Me está acompanhando? Mas muitas vezes a gente resiste. Muitas vezes a gente se distrai com muita facilidade. Agora, certo, tudo é síndrome. Não, é que eu não tenho muita atenção. É que eu sou hiperativo. Queridos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Sabe o que me surpreende? A gente maratona séries lá na Netflix, na Disney, não é? Lá na Amazon. E a gente fica 10 horas, cara. E a gente toma energizante, a gente toma Coca-Cola, a gente toma café. Mas a gente não consegue ficar 2 horas escutando um homem de Deus. Há coisas que precisam mudar.
E depois queremos viver em vitória, e depois queremos isso, e depois queremos aquilo, mas a gente não, como dizer, não dedica nem o básico muitas vezes. Esses homens estavam atentos, nem piscavam, cara. Estavam das 6 da manhã. E já a lo melhor, certo? Alguém está dizendo, não, mas está na hora do almoço, vai chegar aí também a hora. Eles vão repartir o que eles trouxeram lá no final, lá para o verso 15, verso 16. Mas o próximo princípio que eu quero compartilhar com você é que são dias de estar atento. São dias, sabe, ilustrando como os magos no tempo de Jesus, há que estar olhando para o céu e ver os sinais, não estar olhando as estrelas, mas estar apercebido para os sinais. Olha, Deus está sinalizando, olha, Deus está mostrando. Agora, observe aqui um parênteses. O evangelho é místico, mas a gente tem que varrer das nossas vidas o misticismo, porque Deus é simples, Deus é prático. Está acompanhando? O evangelho é místico, sim, mas nós temos que nos vestir do substantivo e não necessariamente do adjetivo. Acompanhem isto. Os profetas de hoje em dia são homens que estão olhando para o céu, por assim dizer, certo? E esperando o sinal, certo? A gente precisa ter espiritualmente um Wi-Fi bom para estar conectado sempre com Deus. A gente não pode ser Wi-Fi ruim que se conecta e se desconecta, que se conecta e se desconecta. Não! Precisamos estar atentos. A minha geração precisa cooperar para que ele volte. E para que ele volte, nós precisamos estar atentos. Não é? Atentos. Versículo número 5, por gentileza. Já vou chegando em meu final, assim, de hoje. Versículo número 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, não é? E este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Diga, o livro estava no lugar alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Observe, básico, já lo vimos. A Bíblia, a Escritura, o livro precisa estar em um lugar elevado nas nossas vidas. Amém? Queridos, nós precisamos estudar a Bíblia. Não é? Temos que parar com isso. Os estudos bíblicos, junto com a oração, são os dias menos frequentados da igreja. Nós precisamos quebrar essa estatística. Eu digo para meus filhos lá em Mogi, isso não acontece aqui em Rio de Janeiro. Olha, a gente se junta para comer churrasco, a gente se junta para jogar videogame, a gente se junta para jogar bola, a gente se junta para ver as lutas do UFC, isso, não é? Mas e para estudar a Bíblia, quando a gente se junta? Será que no meio do churrasco alguém não pode dizer, olha, Deus falou comigo esta semana e eu quero compartilhar o texto que Deus falou? Será que no meio do videogame a gente não podia parar o videogame e dizer, olha, eu quero compartilhar algo que Deus está falando comigo agora? A gente precisa aproveitar nossos ajuntamentos. Querido, lazer, todos nós temos direito ao lazer. Comer junto é fantástico, mas tem que haver algo a mais que comer junto. Me acompanhem nisso? A Bíblia, o livro, não era a Bíblia, era a lei, certo? O livro, certo? Estava em um lugar alto e o povo todo se levantou. Esse se levantou, se posicionou. Está entendendo? A gente precisa tomar uma posição depois de toda a palavra que é ministrada desde esta plataforma. Está entendendo? A gente tem que, sabe, eu aprendi com um de meus mentores. Toda vez que Deus fala, eu preciso perguntar para ele, tudo bem, Senhor? O Senhor liberou esta palavra sobre a minha vida. Agora, qual é o segundo passo? Como me posiciono perante esta palavra? O povo se posicionou, se colocou em pé, tomou um posicionamento diante do Senhor. São dias de nos posicionar diante do Senhor. Ok? É só um exemplo. Não só na esfera política, Deus demanda que nós como filhos ou como igreja tenhamos uma posição, mas em todas as áreas. Os pais precisam se posicionar em casa. O marido precisa ter um posicionamento perante a sua família. Me está acompanhando? Temos temores de tudo isso que acontecerá lá fora, de toda essa mudança, e isso certamente nos atrapalha, queridos. Mas se nós cumprir nosso papel como Deus determinou, nós vamos proteger as nossas casas. Me está entendendo? Há uma luta externa contra toda essa agenda que está aí, mas precisa haver um posicionamento interno das nossas vidas. Nós precisamos falar para nossos filhos, se meu filho é menininho, por que Deus lhe fez menino? Por que Deus o constituiu homem? Por que Deus lhe deu aquele aparelho reprodutor a ele? E se eu tenho uma filha menina, eu tenho que dizer por que ela foi criada por Deus assim.
Me está entendendo? Porque isso tem uma finalidade. Isso, certo, me desculpe, talvez lo esdrúxulo, não serve só para fazer xixi. Me está entendendo? Mas a gente vai escondendo de nossos filhos. É dizer, eu tenho uma menina e eu tenho um filho, certo? E desde pequenininho disse, o Senhor te fez homem, o Senhor te fez mulher, com um propósito claro. E Ele te liberou à terra para que você possa cooperar com seu propósito eterno. Então, nada de lo que digam além desta casa pode perverter não a palavra do Pai, mas o propósito de Deus com sua vida. Mas isso demanda posicionamento. ¿Me está entendendo? A escritura diz que são os pais que educam seus filhos. Ah, Dario, então por que a gente envia nossos filhos para a escola? Para que eles aprendam conhecimentos gerais. Porque a educação se dá dentro de casa. Posicionamento, claríssimo. Sabe, eu brinco lá com meus filhos espirituais. A gente quer tomar a montanha da economia. E só estou dando um exemplo, não é? É dizer, isso não quer dizer que eu concordo ou não concordo com esta visão. Mas há uma visão que diz, não, temos que tomar a montanha da economia, na área da influência da economia. Sim, mas a gente não administra as nossas finanças direito e vamos tomar a montanha da economia. A gente não sabe lidar nem com cartão de crédito. E aí diz, não, porque vamos tomar a montanha da economia. Vá cuidar de suas finanças, meu irmão. Vá se ordenar lá. Vá viver com o ordenado que Deus lhe deu. Porque prosperidade da parte de Deus é com Deus, lo pouco vira muito. E sem Deus, lo muito vira nada. Obrigado por seu amém. Obrigado por sua alegria, por seu entusiasmo. Então, está entendendo aquilo que eu disse em algum momento. A gente se preocupa de umas coisas, mas ignora outras. Tudo começa dentro de casa. Não é? O povo de Israel ia sair do Egito e o cordeiro foi matado e comido dentro da casa. Não é? A primeira ceia, certo, por assim dizer, foi ministrada pelo pai da casa. Alô? Está entendendo? E ministrar a ceia, querido, não é comprar um pãozinho e dar de beber suco de uva a meu filho. É ministrar Cristo para meu filho. Porque o sangue e o pãozinho apontavam para Cristo. Comer do cordeiro, certo? Mais que celebrar um rito, nós precisamos nos alimentar de Cristo e alimentar as nossas gerações de Cristo Jesus. Mas nisso a gente não se posiciona. O povo ouviu a palavra e se posicionou. Se levantou. Deus lhe tem dado uma posição, meu irmão. E não estou falando necessariamente de uma posição eclesiástica, mas Deus lhe tem dado uma posição lá dentro de sua casa. Você é homem, é marido, pai, talvez avô, não sei. Você é mulher, você é esposa, você é mãe, talvez você é avô, talvez você não casou, mas você então tem responsabilidade de filho, responsabilidade de filha. Deus te deu uma posição. E nós precisamos nos posicionar de acordo a tudo aquilo que Deus nos confiou. Me dê o verso número... Se colocou em pé, disse uma tradução. Me dê o próximo verso número 6, por gentileza, para ir terminando. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém. Então eles adoraram ao Senhor e se postraram com o rosto em terra. Sabe, vou terminar aqui. Esse texto é fantástico. Em dias de tabernáculo, não é? Em dias de cooperar com a vinda do Senhor, precisamos ser adoradores espontâneos, cara. Não precisamos que ninguém nos cutuque. Levante a mão, certo? Diga para seu irmão, abrace seu irmão. Não, ele disse, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou. Foi algo espontâneo, foi algo que surgiu do interior do Senhor. E eles dizem, amém, que assim seja. Então eles lhe adoraram ao Senhor e muitos se prostraram. Precisamos avançar para essa dimensão de adoração. Entendendo que adoração é mais que música. Não é? Adoração é resposta à vida que carregamos. Carregamos a vida de Deus. Deus é espírito e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Certo? Aqui, em casa, na rua, na escola, no trabalho, nós precisamos ser uma expressão de adoração ao Senhor. Quero orar com você nesta manhã. Quero lhe convidar a ficar de pé. Se queremos que o Rei volte, que Ele venha, e claro que queremos, precisamos não só esperar, mas precisamos apressar a vinda do Senhor. E de alguma maneira, estes 6 versículos de Neemias, capítulo número 8, nos apontam um caminho
Lembre-se, há que preparar o caminho para o povo. Não é suficiente cantar que Ele venha. Não é suficiente proclamar que o Espírito e a noiva digam bem. Nós precisamos cooperar com tudo isto. E para cooperar, precisamos nós ter plena consciência que isto é corporativo. Isto começa no indivíduo, mas termina em uma manifestação corporativa. Certo? Temos que exaltar a palavra do Senhor. Amém? Temos que nos unir ao redor da palavra do Senhor. Nosso entendimento precisa ser ativado. Precisamos nos posicionar. Nossos olhos precisam estar abertos, nosso entendimento ativado. Precisamos manter a nossa posição. Precisamos nos tornar adoradores espontâneos. Ah, Dario, mas eu chego muito triste muitas vezes. Deus não tem... Você não pode penalizar Deus pela sua tristeza. Ah, é que estou muito problemado, hoje não consigo cantar. É aí que você precisa cantar. Quando a coisa está preta, como disse por aí alguém, ou está ruim, melhor, estou melhorando essa frase, não é? Quando a coisa está ruim, a gente tem que adorar. Sabe por que é importante a adoração? Porque o Salmo 115 diz que nos tornamos parecidos àquele que adoramos. Se adoramos a Deus e adoramos a Cristo, enquanto adoramos, nos vamos parecendo cada vez mais com Ele. Então precisamos ter uma vida de adoração. Vamos orar. Senhor, nesta manhã estamos aqui uma vez mais. Nos posicionamos de maneira clara diante do Senhor, Pai. Senhor, nós tomamos as palavras do profeta Malaquias e queremos que o Senhor venha. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Mas como igreja do Senhor, nesta manhã queremos nos posicionar, Pai. Não queremos tão só ter uma espera passiva, mas queremos ser ativados em uma espera que prepara o caminho, Senhor, que coopera, que apressa a vinda do Senhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, através da palavra do Senhor, através do Espírito profético, liberamos esta palavra sobre esta casa. Senhor, quando eu falo sobre esta casa, não necessariamente sobre aqueles que estão aqui, Senhor, mas liberamos uma palavra de ordem, Pai, para que esta palavra em algum momento possa alcançar todos, Senhor. Todos, Senhor, aqueles que fazem parte desta casa. Senhor, queremos nos mover de maneira corporativa. Queremos reconhecer que somos um corpo, que o Senhor é a cabeça, que os comandos provêm do Senhor, Pai. Que todo o que começa de maneira particular, de maneira individual, precisa alcançar a manifestação corporativa. Senhor, nos posicionamos nesta manhã perante a Tua palavra. Ativa o nosso entendimento. Senhor, queremos sair da etapa de coração aquecido, Senhor, e avançar para olhos abertos e concluir, Senhor, para entendimento ativado. Dizemos não à ignorância. Dizemos não à ignorância, Senhor. Dizemos não, Senhor, ao mau hábito de não ler, Senhor. Senhor, desperta em nós fome e sede por ouvir a Tua voz, por confirmar a Tua voz através da Escritura, por confirmar aquilo que nós ouvimos em um ajuntamento de outros irmãos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Somos peregrinos nesta terra, mas sabemos, Senhor, que há um alvo, há uma meta, há um lugar a ser alcançado, Senhor. E nesta manhã nos posicionamos de maneira clara, Senhor, perante a Tua palavra. Senhor, gera em nós esta mentalidade para nós poder corresponder, Senhor. Queremos corresponder, Senhor. Queremos corresponder. Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a valorizar a comunhão, Senhor, tanto com o Senhor como com nossos irmãos, Senhor. O apóstolo João, na primeira epístola, diz: porque temos comunhão com Deus, com seu Filho, podemos ter comunhão também com vocês. Senhor, queremos ser aperfeiçoados na comunhão contigo, para que possamos caminhar em plena comunhão com nossos irmãos, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, Senhor, que a palavra que foi lançada ontem e a palavra, Senhor, que foi lançada nesta manhã possam construir uma plataforma para aquilo que vamos ouvir pela noite, Senhor. Senhor, e a palavra da noite possa gerar plataforma para aquilo que vamos ouvir amanhã pela manhã, Senhor, e assim por diante, amanhã pela noite, na próxima semana, Senhor, porque estamos em uma construção, Senhor, e queremos aportar com Tua construção, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã.
Precisamos da tua direção, precisamos ser direcionados, guiados por ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Levante suas mãos, diga algo para Ele agora, diga algo para Ele. Posicione-se diante do Senhor nesta manhã, posicione-se diante do Senhor. Pergunte para Ele: Senhor, qual é o segundo passo que eu devo fazer com aquilo que eu vi esta manhã? Talvez o Senhor diga para você: reveja suas anotações, pegue o vídeo e reveja de novo. Talvez não é o momento de uma ação imediata, mas o Senhor você precisa clamar pelo segundo passo. Você precisa clamar pelo segundo passo, pelo próximo movimento agora. Você não pode ficar só extasiado, atordoado com aquilo que você está ouvindo. Seu espírito precisa perguntar ao Senhor: qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo, Senhor? Qual é o segundo passo, Pai? Nos dá, Senhor, o próximo movimento que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor está liberando nestes dias sobre nós, sobre esta casa, sobre as famílias, sobre estes jovens, Senhor, sobre estes casais. Nos dá graça, Senhor, dá graça ao presbitério desta casa para poder orientar, para poder conduzir, Senhor, gerando dinâmicas, estratégias para alcançar o lugar onde o Senhor nos está indicando avançar e nos movimentar. E nos movimentar, Senhor, em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus. Gostaria de orar pelos profetas nesta manhã, os profetas que estão nesta casa. Se eles pudessem vir aqui na frente, eu agradeceria. São tempos de homens e mulheres vigilantes. Onde estão os sentinelas destes dias? Onde estão os homens que subirão na torre de vigia para entender e compreender a movimentação do céu nestes dias? Nestes dias precisamos de homens posicionados. Você que carrega o dom, o ofício profético, eu quero te convidar nesta manhã. Eu acredito que há mais homens, há mais mulheres. Não é se o Espírito está queimando dentro do seu interior e você entende que precisa estar aqui na frente, venha. É só um ato de vir aqui na frente, é só um ato. Eu não vou lhe tocar, você precisa de um toque do Senhor nesta manhã. Você não precisa necessariamente do toque do profeta, mas você precisa de uma ativação do Senhor. Quero orar por vocês. Senhor, nesta manhã sinalizamos ao céu, Senhor, sinalizamos aos céus. Há uma geração profética, Senhor, há uma geração profética que clama neste dia, Senhor. Senhor, nós nos identificamos com João, um mergulhador, aquele que decidiu se afastar e morar no deserto, Senhor, se vestir com roupas de camelo, mudar a sua dieta, Senhor, comer mel e gafanhoto, Senhor. Nesta manhã, Senhor, oramos por uma ativação clara, Senhor, daqueles que vão preparar o caminho do Senhor, uma ativação clara sobre aqueles que vão preparar o caminho para o povo, para que o povo possa alcançar o lugar sinalizado pelo Senhor. Senhor, homens e mulheres atentos, vigilantes e sóbrios. Senhor, eu oro para que sejamos sóbrios na presença do Senhor e não estejamos fantasiando, Pai, porque ninguém confia, Senhor, em aquele que não é sóbrio. Por isso, Senhor, nos vista de maneira profética, adequada aos nossos dias, Senhor, adequada a nossos dias. Ajuste a nossa roupagem profética nestes dias, Senhor. E quando falo de roupagem, falo de uma mentalidade profética, Senhor. Senhor, não nos adaptamos à necessidade, Pai, mas nos adaptamos ao propósito. Nos adaptamos, Senhor, àquilo que o Senhor está fazendo nestes dias. Como filhos queremos manifestar aquilo que o Pai está fazendo. Como filhos queremos declarar as palavras que o Senhor está declarando nestes dias. Em um nome poderoso de Jesus. 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 Olhem para mim, por gentileza. São dias de manifestar um sacerdócio profético. Mais que um profeta, só profeta, são dias de manifestar um sacerdócio profético. Eu tive uma impressão em meu espírito: o que sustenta a roupagem do profeta
é a roupagem sacerdotal que carregamos embaixo dessa roupa. Sacerdote do Deus Altíssimo. O Fábio fala que o profeta é o amigo de Deus, aquele que ouve a voz do Senhor, aquele que está próximo de seu amigo. Mas o que sustenta um profeta é sua posição sacerdotal. O Senhor está demandando de nós nestes dias que nos tornemos sacerdotes proféticos para uma transição. Toda vez que Deus quer fazer uma transição, Ele vai levantar um sacerdote vestido com vestes proféticas. São dias de transição, são dias de movimentar a casa do Senhor para uma posição, são dias de posicionar a igreja do Senhor naquele lugar específico e claro que o Senhor tem para nós como igreja. Que nesta manhã o Senhor possa te dar exactidão nesta manhã, que o Senhor possa me falta a palavra, mas que seus instrumentos de trabalho, suas ferramentas possam ser afiadas e seus instrumentos de trabalho possam ser apurados agora, certo? Assim como um GPS, a gente precisa dar a indicação, a direção correta para que a igreja do Senhor possa se movimentar. Então que haja uma apuração dos instrumentos e um afiar de ferramentas que o Senhor nos tem entregado. É o que eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, os profetas desta casa, em nome de Jesus. Levantem suas mãos, adoremos ao Senhor, adoremos ao Senhor, adoremos. Quem pode te ver como você me vê no santo monte? Quem pode subir, entrar no seu lugar? Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê no santo monte? Quem pode subir, entrar no seu lugar? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração. Meu interior persegue o seu. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra te contando
com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Seguirei até o fim, te 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 seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Minha vida inteira é pra te conhecer. Prosseguir em te conhecer. Meu interior persegue o seu, Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração. Meu interior persegue o seu. Aleluia, aleluia, amém. Está feito, amém, irmãos? Amém. E com aquilo que o Senhor tem nos falado já ontem à noite, hoje pela manhã, que não fique apenas no intelecto, mas que venha para uma prática, amém, gente? Que todas essas palavras façam que a gente construa uma casa e um fundamento sólido. Isso significa praticar, isso significa meditar, isso significa pegar aquilo que foi falado e aplicar na prática da minha vida diária, amém? Transformar minha mente, transformar a maneira que eu vivo, a maneira que eu me coloco, a maneira que eu enxergo as coisas, a maneira que eu falo, amém? Amém, gente? Porque tem que sair daqui, tem que gerar uma musculatura em nós, amém? Amém, é isso, irmãos. Então, a gente se reúne novamente hoje às 7 horas. Então, chame alguém, traga algum convidado com você, venha com expectativa, traga algo, venha cultuar ao Senhor, amém? Não venha apenas aqui para receber e ver o que tem de novidade, não. Traga aquilo que você tem para oferecer ao Senhor, amém? O seu culto. Então, eu também queria dar um aviso aqui. Agora o pessoal da cantina pede para dizer que tem um pão de queijo aqui na lateral. Então, se você quiser fazer um lanchinho aqui na minha esquerda, vai lá. E a todos os pastores e ministros da Bahia, os líderes das congregações, por favor, vocês venham aqui na minha direita. Meu pai tem algo para falar com vocês aqui, ok? Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe. Nos vemos hoje às 7 horas da noite, amém? Abraço.
Alô? Meu interior persegue o seu, te seguirei.